A história que você vai ouvir agora, ela é real. Mas, para proteger quem a viveu, os nomes e detalhes foram alterados. Pense nisso como uma aula prática, baseada em fatos reais, e não como uma recomendação de investimento, combinado? Essa é uma jornada de transformação financeira daquelas que inspiram. É a história de um homem que já tinha vencido sua maior batalha. Mas mal sabia ele que a vitória, às vezes, esconde suas próprias armadilhas. Vamos chamá-lo de Marco, um empresário do ramo da construção. E o Marco, ele já tinha visto o fundo do poço. Uma empresa que quebrou, uma dívida que passava de 6 dígitos. Mas ele deu a volta por cima, com uma disciplina, sabe, quase militar. Ele transformou o completo caos em controle. Ele tinha vencido a guerra, certo? Mas o campo de batalha das finanças é traiçoeiro. Tinha uma armadilha ali esperando por ele. E o pior de tudo, ela tinha a aparência de uma jogada genial. Ok, pra gente entender bem essa armadilha, a gente precisa voltar um pouquinho. Precisa entender a vitória que o Marco já tinha conquistado. E olha, foi uma virada de jogo e tanto. Vamos lá, olha só o que ele conseguiu. Aquela dívida gigante de mais de R$200 mil, eliminada. A bagunça entre o dinheiro dele e o da empresa, resolvida. Tudo separado. Ele conseguiu construir uma renda mensal ali entre 12 e 15 mil reais. E não para por aí. Ele já tinha quase 100 mil reais investidos. Basicamente, ele fez o que parecia impossível. E aí, se sentindo no controle, confiante, ele olhou para as contas e pensou: qual o próximo passo lógico? A resposta parecia óbvia: pegar o dinheiro que ele tinha guardado e quitar o consórcio do carro de uma vez, acabar com aquela parcela. Imagina o alívio, né? Uma conta a menos para se preocupar. Então, ele chegou para conversar com Admilson, todo orgulhoso do plano, esperando ouvir um parabéns, é isso aí. Só que o que ele ouviu foi bem diferente. Foi uma única frase que virou o jogo de novo. Mas pensa bem, parece a decisão certa, não é mesmo? Poxa, se livrar de uma dívida é sempre bom. É menos uma conta, mais dinheiro no bolso no fim do mês. A lógica é perfeita. Ou será que não? E foi aí que o Admilson soltou a frase que mudou tudo. Consórcio não se quita, se você antecipar, é prejuízo. Prejuízo? Como assim prejuízo? Como é que pagar uma conta antes do prazo pode ser uma coisa ruim? A chave para entender isso está em uma coisa simples, mas que muita gente esquece. Nem toda dívida é igual. Existe dívida e existe dívida. Vamos pensar no custo do dinheiro. É o preço que se paga por usar um dinheiro que não é nosso. No empréstimo normal, esse custo são os juros. No consórcio é diferente. O custo principal é a taxa de administração. E o pulo do gato é que essa taxa ela já está embutida no valor total desde o primeiro dia. Você não economiza juros ao que está antes, porque simplesmente não tem juros para economizar. É aqui que a gente separa as coisas. De um lado, existem as dívidas de juros altos. Cartão de crédito, cheque especial, são dívidas que sangram o dinheiro porque os juros compostos trabalham contra a gente. Essas são prioridade máxima. Do outro lado, o consórcio do Marco. O custo já estava definido, pago, não estava perdendo dinheiro todo mês com juros, era de longe a menor das prioridades. Então, a estratégia virou completamente. O primeiro passo, pausar, esquecer essa ideia de quitar o consórcio. Segundo, pegar aquele mesmo dinheiro e redirecionar para matar as dívidas com juros altos. Ao fazer isso, o que acontece? Terceiro passo, libera um fôlego no orçamento. E com esse fôlego, o quarto passo é acelerar de verdade a jornada para a liberdade financeira. E essa mudança de rota, essa clareza, não só evitou que o Marco cometesse um erro, na verdade, abriu uma via expressa para ele alcançar o que tanto queria. Ao atacar as dívidas certas, o plano era liberar um fluxo de caixa de quase R$ 4.800 todos os meses. Pensa no impacto disso. É um capital novo, limpo, que deixa de ir para o ralo dos juros e passa a trabalhar para acelerar a liberdade financeira. E talvez a grande lição dessa história seja esta. Às vezes, a jogada financeira mais inteligente é simplesmente não fazer nada. É saber onde não colocar sua energia e seu dinheiro. A história do Marco deixa uma pergunta no ar, não é? Quais são as decisões inteligentes que talvez a gente esteja tomando que, na verdade, podem ser armadilhas? A transformação, muitas vezes, começa com uma simples conversa.